Rir é sempre o melhor remédio. Pode parecer clichê, mas existem evidências de que o riso fortalece o sistema imunológico, aumenta a energia e protege contra o estresse. Isso sem contar que o bom humor une as pessoas e traz um estado de felicidade. O Estação Livre de hoje vai falar sobre esses benefícios. Vem rir com a gente! Maravilhoso! O riso faz parte do comportamento. É muito peculiar ao ser humano e que permite o engajamento, a interação social. O que faz do Ceará a terra do humor? O Ceará ele já tem esse histórico, da molecagem cearense, da gaiatice cearense. A risoterapia é um tipo de terapia que ela é realizada com o foco de diminuir tensões físicas, musculares e tensões emocionais. A gente também tem a oportunidade de mostrar uma periferia que eu não lembro de ter sido mostrado em outras obras audiovisuais assim. Você costuma sorrir para mulheres negras? Sim, Por que você sorri? porque eu acho lindo, me identifico. Eu vi de longe e falei, que linda. Opa, meu abençoado, com licença, posso saber o que é que você tá fazendo aí? Jesus é o senhor? Aí você que vai me dizer, né? Porque... Fala, meu povo, João Pimenta na voz aqui, comediante, roteirista. Quero chamar vocês para assistir as coisas que eu estou falando aqui no Estação Livre. Um beijo, um abraço, fiquem na paz. O nosso maior propósito é levar a arte como um bem essencial para todas as crianças, acompanhantes e os funcionários e colaboradores que trabalham nos hospitais. Sejam crianças, brinquem, vivam! E para a gente dar boas risadas e falar aqui da importância do riso na nossa saúde física e mental, eu tenho o prazer de receber aqui o ator, diretor e arte-educador Heraldo Firmino e a neuropsicóloga Juliana Silva. Boa noite, Juliana. Boa noite. Boa noite, Heraldo. Boa noite, Cris. Tecnicamente, o riso é uma manifestação do comportamento humano regida pelo nosso cérebro. Mas e aí, na prática? Rir nos torna mais criativos, mais saudáveis e, claro, mais felizes, né? Vamos saber um pouco mais sobre isso? Maravilhoso! O riso é... Eu poderia, se a gente fosse de uma forma simplista, falar que é só o fenômeno motor de você abrir, movimentar a face, mostrar os dentes, mas na verdade o riso faz parte do comportamento. É muito peculiar ao ser humano e que permite o engajamento, a interação social. Quando um paciente sorri, uma série de áreas cerebrais estão sendo ativadas. Para eu fazer um movimento, tem uma área do cérebro motora que faz aquele movimento, mas não é só isso. Quando você sorri, você acaba liberando algumas substâncias, serotonina, beta-endorfina, são assim consideradas os neurotransmissores de felicidade. Então é como se o riso fosse a expressão do que está acontecendo ali no cérebro. Então quando você ouve uma piada e você sorri, quando você vê uma pessoa que é familiar, você sorri. Existe ciência por trás do humor, do riso e seus efeitos psicológicos e fisiológicos no corpo humano. Chama-se gelotologia. O humor parece ser simples e espontâneo, mas é algo muito complicado e extremamente difícil de entender fora dos campos naturais das gargalhadas. O fato de você sorrir, essa ativação muscular de você sorrir, pode gerar um feedback positivo, ou seja, um estímulo em áreas cerebrais que não estavam tão ativadas. É como se fosse o riso gerando a felicidade e a felicidade gerando o riso. Isso é bem interessante, que o riso pode atenuar, emoções ruins, ou até acabar contribuindo um pouco para uma melhora e um aumento de níveis de neurotransmissores considerados positivos, ou que dão mais prazer e mais relaxamento. Que é como se fosse assim, em vez de ser da emoção do cérebro para a face o sorriso da face para o cérebro.
Quando algo começa do jeito que ele espera e de repente é surpreendido com uma mudança na ordem lógica, há uma dissipação elétrica no seu cérebro acompanhada de relaxamentos e gratificações, que você geralmente exterioriza como risadas. Se uma pessoa estiver muito nervosa ou muito numa situação de tristeza profunda, não é o sorrir que vai fazer a diferença. Mas a gente sabe que isso pode ajudar em situações menos intensas. Só alegria. Essa é a tristeza. Esse é o raiva. Essa é a nojinho. E esse é o medo. Somos as emoções da Riley. Nós fazemos da Riley a Riley. Cuidado! Sai de cima de mim! Bom trabalho. Continue assim, raiva. Sempre às ordens, alegria. Quando você dá mais risada, quando você está mais engajado em situações prazerosas, isso vai fortalecer o seu sistema imune, isso vai ajudar. É parecido com o exercício físico também, né? Que é uma outra forma da gente melhorar, aumentar essas substâncias e conseguir aí esse poder analgésico. Uma pessoa que está bem dessa parte do humor, mais equilibrada, ela consegue ter um melhor desempenho também em relação à memória, ao comportamento, desempenho no trabalho. Essas são as memórias da Riley. E a maioria delas é alegre, modéstia à parte. Que eu só queria poder segurar. Tristeza, o que você tá fazendo? As memórias más! Isso é maluquice! Não! Sorrir, eu acho que é uma coisa que já tem comprovação que melhora as relações sociais, tem esses benefícios endógenos aí de trazer sensações boas, então sorrir eu acho que é um excelente remédio, sim. Pois bem, viva o riso, esse excelente remédio de graça, né? De graça. Juliana, e aí? Todas as emoções, cada uma das emoções tem uma função no nosso corpo. Qual que é a função do riso? O riso, ele vai externalizar uma reação, né, que está acontecendo dentro de nós, como todas as emoções fazem. Então, assim como o medo vão gerar uma reação em cadeia de alguns neurotransmissores, o riso também. Então, a gente pode até pensar que na direção da reportagem, a dopamina, a serotonina, a endorfina, que são neurotransmissores que vão nos colocar numa sensação de bem-estar, automaticamente o riso é o comportamento, é essa toda mudança de cérebro na substância externalizada pelo riso. Olha que maravilha, Heraldo. E para você, ator, como é que é a sua relação com o riso no seu dia a dia? Olha, depois de ouvir essa explicação, eu fico pensando se eu estivesse dando uma gargalhada e ela fosse explicando o que está acontecendo. E já gera o riso. No caso, como ator, tecnicamente eu vou desenvolvendo entendimentos e percepções de como alcançar o riso da outra pessoa. E aí, assim, se estuda muito, que a gente pensa que as pessoas acham que não, você vai lá porque você é o palhaço da família ou é a pessoa engraçada. Aí você vem para um lugar como esse, a gente está aqui com 3 câmeras, e aí? Né? Como é que faz agora, né? Não é uma coisa muito simples. Mas a reportagem fala desse lugar, dessa alegria, que uma coisa vai puxando a outra, coisa que contagia. Quando a gente chegou, todo mundo que conversou, que nos recebeu aqui, sempre com um sorriso. Quando a gente chegou, você já foi conversar, a gente já deu risada. Então, assim, esse ambiente, vamos chamar de um ambiente mais tranquilo, até mais festivo. Nós somos um povo preto, né? A gente é mais festivo. Então, o riso, ele acaba fazendo parte de uma cultura, a cultura do brasileiro, né? Por isso que a gente adora carnaval. Porque a gente ri o tempo todo. O tempo todo, país do meme, né? Essa coisa das brincadeiras, da risada, né? E Juliana, Heraldo trouxe essa coisa do povo preto, festivo e tal, mas nós também somos um povo sofrido. A gente sabe, a população negra está aí em grupo nos piores indicadores brasileiros, né? E tem um problema sério de saúde mental por conta disso. Como é que o riso pode trabalhar aí com essa saúde mental da população preta? O riso, Cris, ele acaba sendo uma externalização de uma sensação, né? Então, eu até falo muito disso no consultório, dos meus atendimentos, que eu falo, se você ri de você mesmo, você já está meio caminho andado.
porque a gente vive uma situação que ela é muito complexa, nós negros mais ainda, mas se a gente consegue se conectar a algumas partes nossas de força, de razões para seguir, o riso, ele melhora, ele colabora, né? Ele coloca a gente num estado melhor, justamente porque ele vai trazer para a nossa sensação, a gente vai sentir esses hormônios atuando, esses neurotransmissores atuando. Então, quando a gente pensa no rir, a gente pensa em nos colocar numa situação, num estado de humor melhor, para continuar seguindo. Ah, então vamos continuar seguindo aqui também, porque Chico Anísio, Renato Aragão, Rosicléia, são só alguns nomes do humor cearense. Aliás, esse é um traço muito forte da cultura do Ceará, que já é considerado patrimônio imaterial do Estado. Existe até um museu do humor. E o Estação Livre, lógico, foi lá e conversou com o humorista Luciano Lopes, que ganhou notoriedade com a personagem Luana do Crato. O que faz do Ceará a terra do humor? O Ceará ele já tem esse histórico, da molecagem cearense, da gaiatice cearense. E temos outros fatos pitorescos que aconteceram aqui no Ceará, como a candidatura de um bode a vereador, o bode ioiô, a vaia ao sol, que também é outro fato pitoresco. Podemos citar também alguns humoristas que, a nível nacional, que se destacaram, como o Chico Anísio, Renato Aragão, o Tom Cavalcante, que saíram do estado do Ceará, levaram o nome do Ceará para o Sudeste, e de lá esse nome foi disseminando, por todo o Brasil, por todo o mundo, e tendo o Ceará como berço do humor. E um dos pioneiros do movimento foi o Paulo Diógenes, onde ele traz a figura de uma mulher, que é a Raimundinha, de uma mulher grande, uma mulher exagerada, utilizando da caricatura, que também a gente pode ver isso lá na Comédia dell'arte, onde os homens faziam personagens femininos. As principais características do humor cearense, eu diria que são todas. O humor cearense, se você for pegar um histórico de toda a galera que faz humor aqui no Ceará, a gente tem de tudo. A gente tem o homem que se veste de mulher, a gente tem o homem de cara limpa, a gente tem o homem de personagem, a gente tem a mulher que se veste de mulher, que cria outra personagem, tem o humor de palhaço, o humor de rua, que foi pro palco, o humor do palco que foi pra rua. Eu nunca quis ser humorista. Meu sonho sempre foi ser ator, tanto que minha formação é ator, adoro trabalhar com teatro infantil. Realmente o que me levou ao humor foi uma possibilidade de ser artista e ganhar bem. Foi o Paulo Diógenes que me convidou para entrar no humor, com o espetáculo As Três Donzelas, que era um espetáculo de muito sucesso aqui em Fortaleza, nos anos 2000. Quando ele falou o cachê, eu, como assim tanto de cachê? Aquele cachê eu passava 3 meses fazendo um espetáculo de teatro e não ganhava. O homem tomate. E o alface, cebola, coentro. Mulher, quando eu disse coentro, o homem já afinhou. E depois, quando eu vi que eu podia transformar as pessoas também através do riso, eu digo, é aqui que eu vou ficar, aqui é meu lugar, daqui não saio, daqui ninguém me tira. Quando eu criei a Luana, como eu falei anteriormente, eu não queria fazer humor. Então, não tinha por que eu criar essa Luana dentro de uma caricatura, ela com bocona, ela com olhão, ela com peitão. E aí, para minha surpresa, o público comprou a imagem da Luana. E hoje o show da Luana todo, ele fala desta mulher, do empoderamento feminino, ele fala do gênero, de uma maneira leve, de uma maneira descontraída, que as pessoas refletem, ri, se divertem e dizem assim, pô, isso daí pode educar. Eu consegui encontrar dentro do humor o tempo certo de falar de assuntos relevantes à sociedade que pode transformar as pessoas através do riso. Você vai pagar o colégio do menino ou paga o material escolar? Você paga a internet ou paga a água? Mulheres não aceitam direito adquirido. Pois é, aceito não. O dinheiro da mulher é dela, o dinheiro do homem é dele e dela. Isso aí, Luciano Lopes, do Ceará. A gente vai dar uma parada, tem um intervalo, mas eu volto porque ainda tem risoterapia, stand-up comedy e tem a rede de sorrisos. Não sai daí. Há um tempo atrás, eu adotei um cachorro e eu e ele viramos melhores amigos. Só que depois de um tempo, ele começou a ter uns comportamentos estranhos.
e hoje eu vou mostrar pra vocês como é viver com um cachorro homofóbico. Todo meu irmão porta num fuzil, todo meu irmão porta numa Glock. Também tô com saudade. Te amo, nego. Nega. Nego. Nega. Negue. É pronome neutro! Estação Livre de volta. Hoje a gente está aqui falando dos benefícios do riso. E eu estou recebendo o Heraldo Firmino e a Juliana Silva. Uma boa gargalhada lava a alma, não é verdade? Por um instante a gente acaba esquecendo dos problemas, relaxa e aproveita esse prazer de rir até perder o ar. Esse benefício que a risada traz, inclusive, virou uma técnica terapêutica para tratar as questões da nossa saúde física e mental. Risoterapia. A risoterapia é um tipo de terapia que ela é realizada com o foco de diminuir tensões físicas, musculares e tensões emocionais. São aplicados métodos e técnicas que fazem com que a pessoa ri e através do riso ela vai relaxando e aproveitando os benefícios disso. Uma das formas que a gente tem para fazer isso é o exemplo rir com a selfie. A terapia do riso, ela pode ser indicada para qualquer pessoa. Como psicólogo, eu coloco esse método dentro da minha prática de trabalho quando vejo que é uma situação necessária. Quando é uma pessoa que pode se beneficiar desse método, entre outros, de cuidados de saúde mental. Os benefícios do riso são inúmeros. Primeiro que ele libera endorfina e isso vai provocar uma série de benefícios no próprio organismo, né, do ponto de vista fisiológico. Né? Quando a pessoa ri, ativa várias áreas do cérebro e aí vai trabalhar com a questão motora, com a questão emocional, né, e com essa questão mesmo hormonal. Isso faz com que aumente o sistema imunológico dela. Então, ou seja, vai fortalecer ela em relação a outras doenças. Infeliz no jogo, feliz no amor, saúde e felicidade, pra dar e vender. Se a reza é forte, você vai ver que amanhã um lindo dia vai nascer. A partir do momento que o estado de humor dos profissionais, né, nos ambientes corporativos, então, um estado de humor alegre, a chance de produtividade aumentar, a chance de ter um ambiente mais colaborativo, com interações mais saudáveis entre as pessoas, e isso funciona bem, que vai beneficiar todo mundo, inclusive a empresa. Uma outra técnica que a gente pode utilizar para estimular o riso, a gente pode fazer o ha-ha-ha apontando. Tenho 63 anos e nunca casei, porque nenhuma mulher foi digna de ser minha esposa. Digna? Poderia estar no trabalho, mas tá onde? O dinheiro das férias. Nós brasileiros, nós somos um povo bastante alegre, né? Bastante risonho. A gente ri mais, a gente se beneficia mais disso. Então é uma prática cultural. A gente vive todas as nossas dificuldades, mas a gente não deixa de rir. Num nível um pouco mais profundo, o riso tem esse poder de elevar a autoestima da pessoa. Elevando a autoestima da pessoa, ela pode ter mais autonomia. Rir é o melhor remédio. Apesar de ser um ditado senso comum, de falar que rir é o melhor remédio, a gente sempre ouve isso.
é uma prática terapêutica, né, que faz com que a pessoa consiga se elevar na questão de humor, na questão de ânimo. Ninguém falou que a vida é fácil, mas com certeza vale a pena a gente viver. Heraldo, e aí, como é que a gente faz para rir sozinho, sem ser no dia do pagamento, sem ser no dia que a gente está com muita coisa de felicidade? Então, é ficar perto de pessoas bem-humoradas, né? Ir para lugares e situações que você encontre esses lugares. E aí, como ator, por exemplo, e como palhaço, tem uma coisa que assim, se você vai para o palco e aí a coisa só vai acontecer se o público te responder. E quando não responde? Então, isso é um buraco enorme que todo humorista tem medo desse lugar. Mas, com o tempo, a gente aprende que a fragilidade também gera o riso. Você está completamente despido e você faz uma graça e ninguém riu. E tem o constrangimento. E a gente ri também do constrangimento. E aí, no caso do ator cômico ou do palhaço, ele usa isso como uma ferramenta para gerar o riso. Porque se eu faço uma graça aqui e ninguém riu, você fala, pô, ninguém riu. E aí, né? Do constrangimento já surge um riso. Porque tem o espelhamento aí, né? Todo mundo já ficou em algum lugar, ou já sabe aquela piada que você conta e ninguém riu. E aí você acaba rindo porque muitas vezes a piada é tão ruim que você acaba rindo do constrangimento que a pessoa passou. Então, assim, o riso, ele vai indo nesses lugares. Juliane, também tem uma questão de que o riso ajudaria no aumento da autoestima? Como é que é isso, nessa manutenção? Se a gente pensar que a autoestima passa por um lugar de nos sentirmos bem com a gente pode pensar que toda essa reação de neurotransmissores que trazem um bem-estar, sim, vão melhorar a nossa autoestima. Porque a gente vai partir de um lugar de que eu estou me sentindo bem. Então, talvez naquele dia eu possa tomar melhores decisões, eu posso escolher melhores roupas, eu posso escolher uma playlist mais agradável, porque eu tenho uma boa sensação que está acontecendo dentro de mim. Então, eu falaria que sim, ajuda na autoestima. Ajuda, vou rir todo dia. Já começando escolhendo a playlist mais agradável, né? Heraldo, você é a pessoa que faz rir, mas eu acredito que você também tem algumas pessoas que te fazem rir. Quem tem te feito rir aí ultimamente muito? Ultimamente, assim, eu tenho 2 filhos pequenos, né? A gente ri muito de filho pequeno. Né? E aí, é tentar achar... Lógico, você tem os humoristas, por exemplo, eu sempre gostei muito de ver o Mussum, o Jorge Lafon, são pessoas que me fazem rir. Outro dia eu estava assistindo O Alto da Compadecida, o primeiro filme, deu muita risada com aqueles dois. E onde que a gente encontra esse riso que ele está o tempo todo, né? Esse lugar, a gente vive numa sociedade que a gente fica tão aqui, e aí a gente vai perceber que, pô, eu tô rindo pouco. Por quê? Já tive essa mesma sensação. Porque que também a gente está aqui e não consegue olhar mais. Você não vê uma criança, por exemplo, pequenininha que está aprendendo a andar, ela vem, não tem como. Não tem. Você tem um riso, tem um encantamento aqui. Sim. Aquele amigo, aquela amiga que você ama e... Aí você fala, faz 6 meses que eu não encontro essa pessoa. Aí a gente vai emburrecendo, vai ficando uma coisa embrutecida. Então eu acho que o que me faz isso são bons encontros, como esse que a gente está fazendo aqui. Desde a hora que a gente chegou, a gente... A gente está aqui sorrindo um para o outro. Está rindo. Rindo, se divertindo. Acho que esse lugar é onde mora, né? Essa alegria, esse humor, essa sensação, né? E aí acontece todas as coisas que a Juliana está falando. Que a Juliana está falando, todas essas emoções, essas substâncias que vão aí eclodindo dentro da gente. Juliana, recentemente eu fui viajar, era férias, e eu ri pra caramba. E as pessoas que estavam ali ao meu redor também riam muito. Riso é contagioso? É contagioso, não tem como, né? A gente vê uma pessoa que começa a falar com a gente com o sorriso já aberto, a gente já começa a ficar entusiasmado, né? Por que isso acontece? No nosso cérebro existem neurônios espelho, que são justamente espelhar o que ele está percebendo. Então, por exemplo, nós já nascemos pré-programados para diversas coisas, mas a gente precisa ser estimulado.
Então, a gente estava falando aqui dos seus filhos pequenos, né? Quando a gente vai ali, aquela criança bem pequenininha, que a gente começa a conversar, a gente começa a mexer e sorrindo fazendo isso, qual é a tendência da criança? Sorrir também. Então, são esses neurônios que eles começam a se conectar com as áreas, por exemplo, motora do nosso cérebro e que traz esse comportamento de sorrir. Então, é por uma predisposição genética, né? Vem na nossa herança genética. Fundada em 1991, a Associação Doutores da Alegria reúne cerca de 45 palhaços que se dedicam a levar os sorrisos para as crianças internadas em hospitais. E o Estação Livre acompanhou uma visita deles ao Hospital Geral do Grajaú, em São Paulo. Olá, nós somos os Doutores da Alegria, uma associação que leva a arte do palhaço nos hospitais. A gente está no Hospital Geral do Grajaú. Bora lá! Hoje nós vamos até o quarto andar, na pediatria, onde ficam as nossas crianças. Nós vamos passar em alguns leitos, junto com a equipe médica também. Vamos entrar na clínica pediátrica, dá um zoom, olha lá. É aqui que começa o nosso trabalho. Vem com a gente. Tchau! A importância é que eles vêm trazem alegria para as crianças, traz uma perspectiva de um lugar melhor, não tão, né, assim, um lugar bonito, não tão sofrido, né? E é um momento que a gente esquece, consegue se concentrar em outra coisa, consegue receber uma dose de alegria, de conforto também. Anima, né, alegra a criança, o dia dela. Quando os doutores chegam, gera a curiosidade, as crianças querem levantar do leito, ou seja, traz um momento de descontração. O tratamento sempre tem que ser multidisciplinar, né? Então não é só o remédio, é o carinho, é o afeto, é tudo junto. É a alimentação adequada e o riso faz parte desse tratamento. Começa com R, Renata! Não! Rabiola! Começa com R. R, horror. Ronaldo! Rocambole! Não fala, Roberta, não fala que nós vamos adivinhar. Peraí, é R-O-B. Não fala, Roberta, não fala. Sim, acabou de falar meu nome. Que nome? Como é que é? Fazer o quê? É um trabalho que eu acho muito relevante, quando a gente parte da ideia de que todo mundo tem direito à infância, e todo mundo tem direito a rir, e todo mundo tem direito à ludicidade, né? Principalmente quando a gente fala de um hospital, por exemplo, num bairro de periferia, né, como esse. Então, para além das pessoas, das crianças verem uma palhaça, né, elas veem uma palhaça que parece com elas, né? E quando a gente possibilita que as crianças se reconheçam, a gente também possibilita que elas possam ser o que elas quiserem, porque elas estão vendo na prática. Doutores da Alegria vai fazer 32 anos esse ano. Nós estamos atuando em 8 hospitais em São Paulo, 4 no Recife e 7 no Rio de Janeiro. Com a arte do palhaço, a gente tenta transformar esse ambiente para que a criança, já vivendo nesse ambiente de hospital que é opressivo e que é fora da realidade dela, a gente consegue trazer alguns minutos, algum tempo de alegria. Quem começou a falar bunda? Eu falei o que que eu falei? Você falou bunda. Não pode falar bunda. Ele falou bunda, você falou bunda. Falei na bunda. Ele falou o quê? Não, não falei bunda não. Quem falou bunda? E você falou o quê? São crianças que têm uma vulnerabilidade social e não têm o riso nem quando estão na casa delas. Então é extremamente importante o riso para o tratamento e para a recuperação dessas crianças. O nosso maior propósito é levar a arte como um bem essencial para todas as crianças, acompanhantes e os funcionários e colaboradores que trabalham nos hospitais. E quando você passa, depois da passagem deles, a criança se transforma, o olho brilha, ela fica mais feliz, fica mais alegre, com certeza faz toda a diferença. Eu acho que esse impacto é muito positivo, porque o humor cura, a felicidade ela é curativa. A alegria é muito importante. O riso é uma cura não só para eles que estão aqui, né, para todos nós. Crianças, sejam crianças, brinquem, vivam! E como o humor cura, eu vou te dar 2 minutinhos para você ir em frente ao espelho e tentar rir de você mesmo. Daqui a pouquinho eu volto para a gente rir juntos.
Meu nome é Nayara Lira e esse é o quadro Branquices da Semana, versão Carnaval. E este é o quadro Omisses da Semana, porque no Carnaval faz muito mais sentido falar mal de homem, né? Aí você tá lá com o gatinho, todos querendo, às vezes já tá até beijando na boca, quando de repente outro macho esbarra no macho que você tava pegando. Qual é, velho? Enxerga não, pô, presta atenção. Oxe, mano, foi sem querer, velho, tá atirando. Quem vira rinha de macho, batalha Pokémon. É. Aí você aproveita que no carnaval é socialmente permitido botar uma roupinha mais safada, sair na rua mais pelada, quando de repente... Pô, aí, hein? Mó gostosa você, velho. Em primeiríssimo lugar, você tá lá no bloquinho com os amigos, naquele trenzinho pra poder circular no meio do povo, quando o macho puxa o seu cabelo. Estação Livre de volta, rindo à toa, aqui com a Juliana Silva e com o Heraldo Firmino. A jornalista Jamile Ribeiro, da rede BBC News, fez uma belíssima reportagem nas ruas de Londres defendendo a tese de que existe uma rede de sorrisos entre mulheres negras. Ela mostra que ali, secretamente, as mulheres negras sorriem umas para as outras nas ruas. Essa solidariedade, às vezes, vem por identificação, por admiração ou simplesmente uma cumplicidade implícita. Se você já viu duas mulheres negras se cruzando nas calçadas e sorrindo uma para outra, na grande maioria das vezes não é porque elas se conhecem ou já se viram em algum outro lugar. Vai muito além disso. Eu sou Jamile Ribeiro, sou jornalista e moro em Londres há pouco mais de um ano. Eu já tinha percebido e participado dessa troca espontânea de sorrisos no Brasil. E aqui no Reino Unido também acontece bastante. A gente foi para as ruas de Londres para conversar com essas mulheres negras que me ajudam a contar essa história. And I'm doing a story about why black women smile to each other at the street. Yes. Yes? Do you recall this? Yes. And is this something that generally happens with you, like this exchanging of look and a smile with black women? Every day, right? Oh yeah, every day. This generally happen with you, like black women smile at you at the street? Yes. It's only all the time. Yeah, could be honest. All the like, time, oh right? my gosh, she's pretty. And then we are like, we already make the eye contact. Oh my gosh, she's pretty. Oh, she's smiling. Oh, I'm sorry. I'm like, should I go say hi? I'm 61. I know. Lovely. I have a lovely day. Yeah. Merry Christmas and happy holidays. Thank you. Pra mim, encontrar o sorriso dessas mulheres me mostrou que onde quer que eu esteja no mundo, eu não tô sozinha. Não tá mesmo, porque eu aqui no Brasil estou com você. Juliana, você costuma sorrir para mulheres negras na rua? Por que isso acontece? Eu costumo. Eu acho que eu já tenho... É de mim isso, né? De ficar sorrindo. Eu acredito, Cris, que conecta a um lugar de força, a um lugar de batalha, a um lugar do quão difícil é se manter, né, mediante a tudo que nos acontece. Então, olhar para você, olhar para uma semelhante, sorrir, é o mesmo que falar, tô com você. Eu sei que é difícil, mas vamos seguir. Vamos, né? Heraldo, e no caso dos homens, essa cumplicidade acontece através do sorriso ou, de repente, é um cumprimento? Como que é isso? Acontece através do sorriso, mas na maioria das vezes é um cumprimento, né? De passar, passa e você olha e tem, opa, beleza, tá tudo... E às vezes tem um sinal de positivo, às vezes é olhar, geralmente é o balanço de cabeça aqui, né? Principalmente se a gente está em lugares que somos poucos, a tal da aliança. E ela pode se dar pelo riso, porque é uma aliança de alegria, mas muitas vezes, assim, só estamos nós aqui, né? Então, de aliança para poder seguir, né? Não, e tem muito a ver com coisas que a Juliana trouxe aqui, que essa coisa é uma dor, na verdade, essa aliança sua é aquele olhar, eu sei o que você está sentindo e muitas vezes eu estou te falando de uma dor e aí eu trago o sorriso para curar, né, Juliana? Exato. Porque o sorriso, ele aproxima, né? O sorriso aproxima. Aproxima muito. Muito. É um abraço. Eu percebo o sorriso como sendo um abraço, né? A gente busca essa referência, né? De quem está mais aberto, mais receptivo. Então, o sorriso, ele acaba sendo um abraço.
Não, eu entendo muito bem isso, então eu sempre utilizo o sorriso. Sim. Quando eu vejo, e é nítido quando a gente chega com um sorriso que ele não tem uma compreensão, não tem um retorno, a pessoa de volta não deu. Uau, às vezes eu preciso falar assim para mim, opa, quem não quer sorrir é ela. Eu vou continuar sorrindo. Como é que a gente faz, Heraldo, para a gente sorrir mais para a vida? Eu penso que é justamente fazer isso que você está falando. Tem gente, por exemplo, que a pessoa não... Você olha para a pessoa não sorri. E aí eu vou buscar, primeiro dentro de mim, eu estar bem, né? Estar com os pares. E aí eu vou pensar em ir em lugares onde eu vou conseguir esse sorriso. Estar perto das pessoas amigas e assistir uma comédia, ver palhaços e palhaças, ouvir música, coisas que me colocam para cima. Então, todos esses lugares a gente vai encontrando o riso. Vamos. E sorrir, né? E sorrir sempre. Eu encontro o riso também nas ruas com pessoas que eu não conheço. E aí eu aproveitei a tese da Jamile e fui para a Avenida Paulista, aqui em São Paulo, para ver pessoalmente se essa rede de sorrisos funciona. Dá uma olhada. Amanda, eu estava aqui andando na rua, você sorriu para mim? Ah, sempre, sempre. Você costuma sorrir para mulheres negras? Sim. Por que você sorri? Porque eu acho lindo, me identifico. Eu vi de longe e falei, que linda. Eu sorrio muito para mulheres negras, eu acho que rola uma identificação entre a gente, principalmente quando estamos em lugares, né, de hegemonia branca. E eu sou uma pessoa negra, então, e eu venho de famílias negras, então é muito importante isso. Eu tava aqui, passando na rua e recebi um monte de sorriso de vocês. Vocês costumam sorrir para mulheres negras na rua? Com certeza. Com certeza, sempre. Sempre falo isso. Mulher negra em primeiro lugar. A gente olha, a gente anda na rua, a gente vê um olharzinho torto, uma indiferença. Mas se a gente vê alguém igual, a gente tem que se abraçar e a gente vai quebrar isso, para acabar com isso. Porque somos todas iguais, né? Quando a gente vê uma outra, a gente sorri, eu acho que meio que... para deixar a outra confortável, né? Dizer assim, estamos aqui juntas. É a questão da ancestralidade, né? A gente sempre se cumprimenta de alguma forma. Mulheres negras, nascidas de nossa história, negras americanas. Camila, você acredita que existe uma rede de sorrisos entre mulheres negras? Acredito sim. É um tipo de acolhimento entre as mulheres pretas. Então a gente se olha, a gente sorri, a gente compreende o nosso atual papel na sociedade. Um sorriso pode melhorar a vida das pessoas, né? Um alívio, como se fosse ficar tudo bem, sabe? Enquanto também travesti nessa sociedade, a sociedade está sempre muito hostil, né? Os olhares estão sempre muito hostis e um sorriso é sempre um refresco, um respiro. E carinho também, um gesto de carinho. Mostrar que a gente está unida, né? E com certeza a união faz a força, ainda mais com mulheres pretas que é igual a mim, então tem que se abraçar mesmo. Sorriso negro realmente traz felicidade. Traz felicidade, muita. E abraço. Consegui comprovar, a rede de sorriso entre mulheres negras existe. Um sorriso negro traz felicidade. Sorri pra mim, que eu vou sorrir pra você. Sorriso negro, um abraço negro, traz felicidade. Negro sem emprego, fica sem sossego. E negro é a rainha da liberdade. Um sorriso negro. Se existir alguma dúvida, não existe mais. Como já dizia Dona Ivone Lara, né? Sorriso negro traz felicidade. E que felicidade! Foi uma delícia gravar esse VT ali na Avenida Paulista. Juliana, a gente já sabe, o riso traz felicidade, mas também tem um riso que é um riso de nervoso. Eu já vi muita gente que às vezes está muito nervoso, está ali naquela ansiedade, começa a dar risada e não consegue às vezes controlar. Como é que funciona o nosso cérebro nesse momento? É muito contraditório, né? Porque é uma tentativa de acalmar, né? Se a gente for lembrar que quando a gente sorrir,
neurotransmissores, sensações boas acontecem, o sorriso ele tem essa função nesse momento mais tenso de estresse, de baixar, né? Se a gente for pensar no cortisol, na adrenalina, que são os hormônios que fazem a gente ficar acelerado, é uma tentativa de baixar. Então, o sorrir de nervoso, via de regra, ele acontece em meio a uma situação constrangedora, difícil. É uma tentativa do nosso cérebro de equalizar ali, da gente ficar mais tranquilo. E realmente funciona? Funciona. Mas a gente precisa de um treino, né, Cris? Porque às vezes o momento, ele não cabe um sorriso, uma gargalhada. Como é que faz? Você está, de repente, apresentando um trabalho, todo mundo muito sério, você está muito nervoso, você vai começar a rir. Como é que você faz esse treino, esse controle? A gente precisa treinar essa ansiedade que ela pode existir neste momento, né? Então, treinando, claro, o que você vai apresentar, mas treinando também o que eu posso acionar neste momento em que, de repente, me faltar a palavra. Então, uma respiração, de repente, uma conversa com o público, de falar, gente, eu estou muito nervoso, para que vira um feedback do público, né? De falar, não, tá tranquilo, tá tudo bem, que foi até o que você falou para mim, né? Calma, tá tudo certo. Então, eu acho que envolve isso também, da gente treinar esse lugar de calma, porque o riso de nervoso, ele pode aparecer. Ele pode aparecer, né? Agora, Heraldo, enquanto eu estava pesquisando para esse programa, eu vi que tem um aumento muito grande de busca, de procura, por programas de humor, apresentações de stand-up comedy, nos últimos anos, e principalmente isso depois da pandemia. Você acha que relação você faz com esse aumento? A gente... Pensar na pandemia, né? A gente ficou muito tempo fechado. A gente ficou sem os abraços, ninguém dançou, ninguém foi ao campo de futebol, não teve carnaval. Então, eu acho que ficou um peso muito grande. E agora que a pandemia ainda não acabou, mas a gente já consegue circular por vários lugares. Então, acho que é muito natural buscar esses lugares novamente. E aí tem uma questão de resistência. Sorrir é resistir. Cantar é resistir. Estar junto das pessoas, se abraçar como você estava fazendo na matéria, é uma resistência. E, além de ser uma resistência fisiológica, para a gente continuar a seguir, é de alma, né? Acho que a gente tá nesse lugar. Por isso que eu acho que essa procura é para a gente se sentir humano. Porque, assim, uma boa gargalhada é insubstituível. 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 Juliana, e no seu consultório, você indica o riso, a gargalhada para os seus pacientes como remédio? Sem dúvida. Os meus pacientes, né, eles já me veem com essa fisionomia, né? Eu, naturalmente... Pessoas maravilhosas, a pessoa já fica feliz. Naturalmente, eu sou assim. E a gente vai organizando algumas coisas ao longo do dia, se eventualmente a pessoa, ela pela manhã, ela é mais entristecida. Então, a gente vai para esse contexto de, vamos pensar então numa música, né? Algo gostoso que você queira comer logo cedo. Então, vai fazendo as coisas do dia para começar o seu dia já dentro de uma condição mais de sorriso, mais de alegria, né? Mais sentindo todas essas sensações que são boas. São muito boas mesmo. Eu descobri, por exemplo, que treinar tem me feito rir. Então, eu treino de manhã, porque eu já acordo feliz. E fora que eu fico muito feliz, porque já paguei esse treino, não tem mais sofrimento ao longo do dia. E natural de Pojuca, na região metropolitana de Salvador, o humorista João Pimenta está se destacando nas redes sociais e em suas participações que vão se tornando cada vez mais frequentes ali no Porta dos Fundos. Ele esteve em cartaz aqui em São Paulo durante o mês de março, com o stand-up João Pimenta no Pimenta Verso. E aí nós aproveitamos para bater um papinho com ele. Opa, meu abençoado, com licença, posso saber o que é que você está fazendo aí? Jesus é o senhor? Aí você que vai me dizer, né? Porque se você me enxerga dessa forma, até eu vou ficar na dúvida agora. Eu comecei em 2006, num projeto social, fui aluno de um projeto social lá da minha cidade. Chegou lá na comunidade que eu participo, na cidade de Pojuca. E aí eu fui aluno desse projeto durante 2 anos e meio. Praticamente assim, no meio que eu vivia, a arte salvou minha vida, porque lá a perspectiva era das piores possíveis, tá ligado? E o projeto chegou lá e salvou uma galera. E foi muito bom ter trabalhado lá tão novo, porque assim, eu adquiri uma maturidade sobre uns assuntos assim, um letramento social, que hoje eu fico pensando, caramba, eu não tinha noção disso na época. Tem 2 anos praticamente que eu trabalho só com comédia, tá ligado? Tem alguém aqui que é espírita, que é o candomblé dos brancos.
A comédia que eu faço, ela ataca instituições, ela ataca comunidades que estão aí num local de privilégio, tá ligado? Então, tipo assim, ao tempo em que se fecham muitas portas, acho que se abre outras, né? Faço um trabalho pra galera rir, mas também pra galera refletir e tal. Eu sou muito pautado em cima da observação, né? E eu acho que tudo que a gente treina, a gente fica melhor. Então, durante muitos anos assim, eu sempre treinei muito a minha observação. Uma observação do que o sistema está fazendo com a gente, uma observação do que está acontecendo na política, uma observação do que está acontecendo no mundo, do que está rolando de factual. E aí, muitas vezes, no processo de observação, eu tenho esses insights, tipo, pô, pensei numa ideia aqui bacana. Não gosto. Povo de signo emocionado. Ah, não acredito em dar signo, foda-se. Não. Ah, você é de que signo? Eu sou de Libra. Vixe, o que desgraça? Nem me conhece! A gente pode falar sobre tudo, né? Mas tem que saber falar sobre as coisas. E tipo, quem fala pra todo mundo também não fala pra ninguém. E na piada você pode falar o que você quiser. Agora, se você cometer um crime, meu irmão, não fique de conversinha. Ah, não, mas foi só piada. Você tem que assumir essa parada. É muito mais vantajoso hoje eu fazer uma comédia que ela bate em quem oprime, do que fazer essa comédia que a galera normalizou no Brasil durante muito tempo, que é bater em quem é oprimido, tá ligado? Tomei a frente do pastor, apontei o dedo pra ele e falei, você só vai matar minha mãe passando por cima do meu cadáver. Eu sabia nem o que era um cadáver nessa época. Depois lá na rua vi vários, ele segurou minha cabeça, apertou, tinha nem esse cabelo pra amortecer ainda, ele apertou e falou assim, você vai falar em línguas estranhas em nome de Yeshua Hamashia. Eu falei, pastor, não sei nem quem é meu pai. A gente, derruba um monte de paradigmas aí, tá ligado? De como a comédia foi importada, por exemplo, de fora do Brasil pra cá, que foi através de um monte de playboy branco, tá ligado? E adequou uma plateia pra acreditar que se você faz uma comédia extremamente preconceituosa, tá tudo bem porque é só piada. A comédia é um pequeno discurso assim, que dentro de todo um sistema opressor e várias questões, mas que eu acho que tipo, se comunica com muita gente. E o fato de se comunicar com muita gente pode fazer a cabeça de muita gente mudar. Porque enquanto a galera tá dando uma risada, ela pode pensar também, por que não? Então a gente continua na luta e vamos nessa. A igreja completamente estarrecida, o pastor atônito me pegou, me abraçou, levou pro canto da igreja, chegou no meu ouvido e falou assim, porra, você tá falando com uma porra, por isso que seu pai abandonou. Ainda não acabou não, hein? Depois do intervalo tem Escola de Quebrada. Se o riso é cura, uma boa comédia pode ser um antídoto para muitos males. Escola de Quebrada é um longa-metragem que retrata o cotidiano de estudantes da Zona Leste de São Paulo, com muito humor e o som do funk. O filme está disponível no canal de streaming Paramount Plus e é o primeiro longa-metragem da produtora Condzilla. Primeiro mandamento da Escola de Quebrada. Ou você faz a piada, ou você é a piada. Sacaram, rapaziada? A gente investe em muitos talentos aqui na Condzilla, né? E um dos nossos grandes talentos aí, que trabalha com a gente aqui há quase 10 anos, é o Kaique Alves. Esse sou eu. O Kaique, que é o criador e um dos diretores do Escola de Quebrada. Que é o nosso primeiro longa-metragem produzido pela Condzilla, chamado Escola de Quebrada, que é a história de 3 amigos que vão para caminhos aí diversos para se sentirem pertencendo àquele grupo, se sentirem acolhidos por aquele grupo, se sentirem reconhecidos, né? O drama, o meio comédia, é esses jovens buscando esse reconhecimento, buscando ser o popular da escola pra se sentir confortável, né? Ô, mãe. Oi, filho. Tava olhando ali minhas roupas aí, eu tava pensando, sei lá, se dava pra comprar umas novas. Ah, filho, desculpa, só vou ter dinheiro quando virar o mês. Então, amiga, você aceita public post? Só que pedir era bem diferente de conseguir ajuda. A gente também tem a oportunidade de mostrar uma periferia que eu não lembro de ter sido mostrado em outras obras audiovisuais, assim. Eu não tenho lembranças
de falar sobre periferia de São Paulo com uma família que tem pai e mãe, que tem um pouco mais de estrutura. Então a gente sempre é taxado como a família desestruturada, que o pai abandonou. Isso também é uma verdade, também é uma realidade, mas não apenas, né? Acho que a gente conseguiu, através dessa obra, mostrar mais uma das camadas aí da periferia de São Paulo, que é a quarta maior cidade do mundo. Deu um total de... Esse valor é contraindicado para quem ganha até um salário mínimo. E o kit-chave teve que ser... genérico. Dá pra gente tratar de outras camadas das nossas periferias que até mesmo em São Paulo são diversos tipos de periferia, né? Eu acho que a juventude tem muita energia, quer se divertir, quer se conhecer, quer experimentar e pela batida da música, pela importância, pela letra, naturalmente as pessoas acabam se conectando com produtos, com culturas, com hábitos que fazem parte daquele cotidiano, né? Boot da hora, Juan. Vê se não emociona. Valeu, Camila. Mano, vocês viram isso? Até ano passado ela não sabia nem o meu nome. Eu acho que ela ainda não sabe. Ela errou uma letra. Ah, tá. Pera aí. E assim, com o resultado disso, a gente espera avançar para outros formatos, avançar para outras temporadas, outros volumes aí desse longa-metragem. Calmou, tá com pressa por quê, nerdão? Onde você arrumou esse kit, meu parceiro? Importado. Da kitesfalsos.com? Importado aonde? Você quer enganar quem com essa lagartixa lá do Braz? Heraldo, Juliana, o programa está chegando ao fim. Para a gente finalizar essa conversa gostosa que nós estivemos aqui, queria que vocês falassem, Heraldo, como é que o riso está presente no seu trabalho e de que maneira que você busca por ele no seu dia a dia? Eu acho que o riso no meu trabalho ele está em todos os lugares, né? Eu dou aula na Escola Livre de Teatro, lá em Santo André, e a gente tem um núcleo de comicidade. Eu saí dos Doutores da Alegria, né? Porque eu fazia parte da coordenação, e agora tô esse tempo como formador, né? E é palhaçaria também. Então, tá o tempo todo fazendo esses caminhos. E aí, nesse encontro com jovens, né, que são os dois cursos são, em maioria, pessoas jovens, de desenvolver o entendimento, pensando no humano. Eu só vou rir se eu entender. Então, o riso, fundamentalmente, ele passa pela inteligência. Por isso, ele é tão temido. Você só vai rir daquilo que você entender e aquilo que você conseguir se enxergar. Então, é muito potente. Muito. Né? E, assim, os poderosos têm medo de quem ri, porque justamente a gente vai satirizar e a gente vai tirar riso, como disse o João Pimenta, do opressor. O oprimido é aliado nesse lugar. Exatamente. Juliana, e você, como é que é essa relação no seu dia a dia com o riso? Eu acredito muito, Cris, que o riso, né, ali no contexto da psicologia, no contexto da neuropsicologia, quando muitas vezes quem está chegando triste, está chegando com uma dor ali, né, de algo que viveu. Então, o sorriso, ele é um abraço, o sorriso, ele é vamos juntos, a gente vai se organizar aqui para que você fique melhor, para que você consiga passar por essa situação, né, sem colapsar, né? Então, eu gosto muito de proporcionar o meu melhor sorriso, né, porque eu sei que faz diferença quando eu mando um áudio para um paciente e no meu tom de voz ele percebe que eu estou sorrindo. Isso eu percebo que faz diferença. Então, é uma prática comigo, é uma prática para quem está próximo a mim, é uma prática que eu uso no meu trabalho também, né? De utilizar, de seguir pelo sorriso. Pelo sorriso. E nós aqui do Estação Livre, nós também acreditamos que o riso é político, é um ato político. Por isso esse programa, porque a gente sabe da importância de 1 hora de pessoas pretas rindo
na televisão aberta brasileira. Eu quero muito agradecer a vocês, Heraldo, Juliana, por estarem aqui comigo essa noite. Muito obrigada. Eu que agradeço. Eu que agradeço. E você já sabe, na verdade, rir é realmente curativo. Você pode, então, treinar para rir mais. Ria de você, da sua vida, tá? Dá uma gargalhada. Não deu ainda uma gargalhada hoje com a gente? Então faz isso agora, agorinha mesmo, tá? E vai lá, depois de rir bastante, dá uma olhada nas nossas redes sociais, reveja as nossas reportagens e aí você vai perceber, o riso é realmente contagioso. Eu volto semana que vem com muita coisa boa pra você. Tchau! Mas eu tô rindo à toa. Não que a vida esteja assim tão boa, mas o sorriso ajuda a melhorar. E cantando assim parece que o tempo voa. Quanto mais triste, mais bonito soa. Eu agradeço por poder cantar. Lá, lá, ia, lá, ia, lá.